Você já se perguntou o que acontece quando um prédio guarda mais silêncio do que deveria? Quantas histórias estranhas ficam escondidas nos andares vazios, nos apartamentos nunca ocupados, nos corredores onde as lâmpadas queimadas parecem nunca ser trocadas? E se eu te dissesse que existem pessoas que afirmam ouvir conversas vindas de andares que, oficialmente, estão desabitados há anos? Risadas, passos, vozes que chamam pelo nome de quem passa? Coincidência? Eco? Ou algo que se recusa a ser esquecido? Na vida urbana, estamos acostumados com barulhos de vizinhos, portas batendo, televisores ligados até tarde. Mas como explicar quando tudo isso acontece em um andar inteiro que está fechado, lacrado, sem moradores? Seria fruto da imaginação, uma pegadinha cruel, ou a prova de que algumas presenças simplesmente não abandonam os lugares onde morreram? A história de hoje fala sobre isso. Ela começa com Rafael, um jovem professor universitário que buscava apenas independência e economia. Um apartamento barato, em um prédio antigo, parecia o começo perfeito de uma nova fase da vida. Mas o que ele não sabia é que sua escolha o colocaria frente a frente com um mistério que ultrapassava as paredes do concreto. E você? Teria coragem de morar em um lugar onde um andar inteiro permanece vazio, mas todas as noites alguém parece caminhar por ele? Rafael tinha 29 anos e, pela primeira vez, estava disposto a viver sozinho. Professor recém-efetivado em uma universidade, buscava um apartamento barato próximo ao campus para escapar da rotina de ônibus lotados e longos trajetos. Quando encontrou um prédio antigo no centro da cidade, com aluguel pela metade dos preços dos outros imóveis da região, não pensou duas vezes. O edifício São Gabriel não tinha nada de convidativo. Fachada descascada, portão de ferro enferrujado e corredores iluminados por lâmpadas amareladas que piscavam de tempos em tantos. Ainda assim, para Rafael, aquilo era apenas charme decadente. O zelador, um senhor de voz rouca e poucas palavras, entregou as chaves sem maiores explicações. O seu é o 602. Elevador funciona, mas prefiro as escadas, rapaz. É mais seguro, disse sem sorrir. O apartamento era pequeno, com móveis antigos deixados pelo último inquilino. Janelas grandes davam vista para uma praça, mas a primeira coisa que chamou sua atenção foi o silêncio pesado do prédio. Era como se os vizinhos não existissem. Durante o primeiro fim de semana, Rafael percebeu algo curioso. Nunca via ninguém entrando ou saindo. Corredores sempre vazios, portas sempre fechadas. No entanto, havia um detalhe ainda mais estranho. Ao perguntar sobre os andares, o zelador foi categórico. O 7º está fechado, não se preocupe com ele. Mas como ignorar um andar inteiro lacrado? E você, se fosse Rafael, confiaria na palavra do zelador ou investigaria por conta própria o motivo de um andar inteiro permanecer vazio? Na primeira semana, Rafael tentou se adaptar à nova rotina. Entre aulas, provas para corrigir e noites preparando materiais, mal tinha tempo de prestar atenção nos detalhes do prédio. Mas, aos poucos, percebeu que havia algo errado. Todas as noites, por volta das 11, começava a ouvir um som abafado que vinha do andar de cima. Passos firmes, cadenciados, como se alguém caminhasse de um lado a outro sem descanso.
No início, achou que poderia ser apenas algum vizinho insone, arrastando móveis ou andando nervoso pelo apartamento. Mas logo lembrou. O zelador tinha dito que o 7º andar estava fechado. E então, uma dúvida começou a se instalar. Se não havia ninguém lá, quem caminhava sobre sua cabeça noite após noite? Certa madrugada, não resistiu à curiosidade. Subiu devagar pelas escadas, os passos ecoando no prédio vazio. Quando chegou ao 7º andar, encontrou a porta pesada de ferro trancada com correntes e cadeado. E, no entanto, atrás daquela barreira, o som continuava. Passos, o ranger de madeira e até algo que lembrava uma cadeira sendo arrastada. Rafael encostou o ouvido na porta e teve certeza de ouvir um murmúrio. Uma voz baixa, indistinta, mas real. O coração disparou. Voltou correndo para o apartamento, trancou a porta e passou o resto da noite em claro. Depois daquela madrugada diante da porta trancada, Rafael passou a reparar em cada detalhe dentro do seu apartamento. E não demorou para os estranhos sinais começarem. Numa manhã de terça-feira, encontrou o guarda-roupa aberto, com camisas espalhadas pelo chão. Jurava ter deixado tudo fechado antes de dormir. No banheiro, o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de tomar banho, embora ele não tivesse usado o chuveiro naquela manhã. Na cozinha, a situação foi ainda mais inquietante. Uma caneca que sempre deixava sobre a pia apareceu dentro do armário, virada de ponta cabeça. Rafael riu nervoso, tentando racionalizar. Devo estar cansado, esqueci. Mas à noite não havia como ignorar. Enquanto corrigia trabalhos, ouviu seu nome ser chamado. Baixo, arrastado, vindo da parede que separava seu apartamento da escada. O sangue gelou. Levantou-se rápido, encostou o ouvido na parede. Silêncio. Pensou em gritar, mas não encontrou voz. Na madrugada seguinte, a voz voltou. Agora mais clara, como se alguém estivesse ao lado de sua cama. Rafael acendeu a luz, mas o quarto estava vazio. Apenas o som distante de passos, de novo, vindos do 7º andar. E aí, o que você faria? Acreditaria estar enlouquecendo ou aceitaria que havia realmente alguém ou algo mais tentando se comunicar com você? Rafael passou os dias seguintes em estado de alerta. O apartamento parecia menor, sufocante, como se as paredes se fechassem sobre ele. O som de passos no 7º andar agora era parte da sua rotina, e as vozes, ainda que breves, já não eram apenas murmúrios. Elas o chamavam com clareza. Numa noite chuvosa, ao voltar da universidade, encontrou o corredor do 6º andar mal iluminado, uma das lâmpadas queimadas. Enquanto girava a chave na porta do apartamento, ouviu um leve arrastar de pés. Quando olhou para o fim do corredor, seu corpo inteiro se arrepiou. Uma mulher estava parada, imóvel, de costas para ele. O vestido era comprido, antigo, como algo tirado de décadas passadas. O cabelo molhado grudava no tecido e seus pés descalços deixavam marcas de água no chão. Rafael piscou, incrédulo. E foi nesse instante que a figura virou lentamente o rosto na direção dele. Os olhos eram escuros, fundos e o olhar vazio. Assustado, deixou cair as chaves no chão. Quando se abaixou para pegá-las e ergueu os olhos novamente, o corredor estava vazio. Nenhuma marca de água, nenhuma sombra, nada. Apenas o som insistente da chuva batendo contra as janelas do prédio. Naquela noite, Rafael trancou todas as portas e janelas, mas o sono simplesmente não veio.
Cada estalo do prédio parecia anunciar algo. Por volta das 2 da manhã, deitado na cama, ouviu novamente seu nome. Só que desta vez não era um sussurro perdido. A voz estava clara, feminina, baixa e vinha de dentro da parede. Rafael. Ele se ergueu assustado, os olhos fixos no reboco antigo ao lado da cabeceira. O som parecia vibrar dentro do concreto, como se alguém estivesse presa do outro lado, tentando chamá-lo. Ajuda-me. O coração disparou. Ele encostou a mão na parede e sentiu uma leve vibração, como se algo vivo se movesse lá dentro. O instinto dizia para fugir, mas a curiosidade o paralisava. Quem falava com ele? Era a mesma mulher do corredor? Ou uma voz que vinha do andar lacrado acima? Rafael recuou, cobriu os ouvidos e tentou ignorar. Mas quanto mais fechava os olhos, mais clara a voz se tornava. Palavras quebradas, quase soluços, até que, em certo momento, a voz mudou de tom, tornando-se áspera, ríspida, quase um rosnado. Você não devia estar aqui. E aí, você teria coragem de encostar novamente na parede, tentando descobrir quem chama pelo seu nome? Ou fugiria naquela mesma madrugada, sem olhar para trás? Depois daquela madrugada, Rafael sabia que não estava mais lidando apenas com ruídos ou ilusões. Algo tinha atravessado o limite das paredes e agora invadia sua rotina sem pedir permissão. Na manhã seguinte, ao entrar no banheiro, encontrou o espelho coberto de marcas de mãos. Eram pequenas, como se alguém tivesse pressionado os dedos contra o vidro molhado. Mas ele não havia tomado banho, nem usado água. À tarde, enquanto preparava o almoço, ouviu o barulho de água escorrendo. Correu até o quarto e viu manchas escuras se espalhando pelo teto, pingando lentamente sobre a cama. O detalhe mais perturbador: o 7º andar, fechado há anos, ficava exatamente acima de sua cabeça. Na noite seguinte, foi ainda pior. Deitado, ouviu o som de alguém arrastando pés pelo corredor. Não resistiu, abriu a porta e deu de cara com um corredor vazio. O silêncio era quase absoluto, até que, de repente, a lâmpada acima dele piscou e se apagou. No breu, Rafael ouviu a respiração de alguém bem próximo. O ar ficou gelado e uma sensação de presença pesou sobre seus ombros. Ele correu de volta para o apartamento, trancou a porta e se encostou contra ela, ouvindo um leve arranhar do outro lado, como unhas tentando forçar passagem. Agora não havia mais dúvidas, aquela coisa não estava apenas no 7º andar. Ela estava com ele. Incapaz de suportar o terror sozinho, Rafael decidiu confrontar o zelador. Na manhã seguinte, desceu até a portaria e com a voz trêmula perguntou: "O que aconteceu no 7º andar?" O velho suspirou fundo, como se já esperasse aquela pergunta. "Não devia ter subido lá, rapaz, mas já que viu, vou contar." Segundo ele, anos atrás, o prédio abrigava uma jovem chamada Helena. Morava no 7º andar com a mãe doente. Era reservada, quase invisível para os vizinhos, até que começou a ser vista andando pelos corredores de madrugada, falando sozinha. Pouco depois, moradores reclamaram de barulhos de água escorrendo e de gritos abafados.
O mistério terminou quando Helena foi encontrada morta dentro do grande tanque de água que abastecia o prédio. O corpo boiava e o rosto trazia um detalhe arrepiante. Parecia que ela ainda gritava por ajuda. Desde então, ninguém conseguiu permanecer naquele andar. Moradores relataram vozes, marcas de água escorrendo pelas paredes e a figura de uma mulher de vestido encharcado. A administração decidiu lacrar o espaço, na esperança de calar o que restara dela. O zelador encarou Rafael e disse em voz baixa: "Você alugou o apartamento errado. Helena nunca deixou o prédio." E você continuaria vivendo sabendo que o andar acima guarda uma morte sem explicação, ou entregaria as chaves no mesmo instante sem olhar para trás? Depois da revelação do zelador, Rafael tentou racionalizar. É só uma história antiga, uma tragédia transformada em lenda urbana, dizia a si mesmo. Mas no fundo, sabia que não era apenas isso. Cada noite no apartamento se tornava mais insuportável. As vozes não paravam, chamavam seu nome com uma insistência quase infantil, como se quisessem brincar. Mas quando ele não respondia, o tom mudava, grave, ríspido, ameaçador. Rafael começou a se armar de coragem. Acendeu velas, rezou em voz alta, deixou o rádio ligado durante a madrugada. Nada funcionava. A cada tentativa de afastar a presença, os fenômenos se intensificavam. As portas batiam sozinhas, a torneira abria no meio da noite e a cama tremia como se alguém empurrasse o colchão de baixo para cima. Em uma madrugada chuvosa, decidiu enfrentar. Levantou-se ao ouvir passos no corredor e abriu a porta. Ali, parado diante dele, estava o vulto de Helena. O vestido pingava água, formando uma poça no chão. Ela ergueu lentamente a mão, apontando para ele, e sua boca se abriu em um sussurro que parecia vir de todos os lados. "Você vai ficar comigo." O corredor apagou-se por completo. No breu, Rafael correu de volta para o apartamento, mas a respiração dela parecia acompanhá-lo, como se cada sombra fosse parte de seu corpo. Rafael resistiu o quanto pôde. 1 mês, de noites sem dormir, de manhãs com marcas roxas ao redor dos olhos, de dias em que a mente parecia não lhe pertencer mais. O apartamento, que deveria ser sua conquista, tornara-se um cárcere. Na última semana, ao despertar de um pesadelo em que afundava num tanque de água gelada, encontrou o chão de seu quarto completamente encharcado. As paredes pingavam e o cheiro de mofo tomava o ar. Sobre o espelho, em letras borradas, havia uma frase escrita com marcas de dedos molhados: "Você já é meu." Aquilo foi a gota d'água. Rafael juntou roupas, livros e algumas anotações, abandonando quase tudo para trás. Desceu correndo pelas escadas sem se despedir de ninguém. Ao atravessar o portão do prédio, jurou ouvir pela última vez seu nome ecoando atrás de si, um chamado prolongado que se perdeu no vento da madrugada. Ele nunca mais voltou. Mudou-se para outro bairro, tentando retomar a vida. Mas às vezes, ao deitar no silêncio da noite, ainda sente a presença de alguém encostando na parede ao lado de sua cama, como se Helena tivesse encontrado uma forma de segui-lo. E eu te pergunto, você acreditaria que alguns lugares podem aprisionar a alma de quem sofreu ali? Ou pensaria que a mente humana cria fantasmas para explicar o inexplicável? Porque, no fim, talvez a pior pergunta seja: quando você estiver sozinho em casa, ouvindo alguém chamar seu nome, terá certeza de que não está sendo chamado
do andar vazio.